gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura, mais um dia que nos reunimos nessa sala diária, né? Que é aberta diariamente, a partir das 5h57 da manhã, ao vivo, para o nosso encontro marcado com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro. E aí, estão prontos? Estão preparados para essa leitura? Estão preparados para iniciarmos um novo livro? Porque é assim. Eu sei que alguns vão ficando pelo meio do caminho, mas eu quero saber de você. E aí? Você vai até o fim? Ou dependendo da leitura te motiva ou te desmotiva e por falta de motivação você vai ficar no meio do caminho? Porque a bem da verdade é que tem dias que a gente não vai estar tão motivado assim. Graças ao nosso bom Deus, mas confesso para vocês que teve dias que eu vim para a leitura por obediência a Deus e a um voto, a um propósito que eu tinha feito e colocado no meu coração. Teve dias que eu vim fazer a leitura com uma tremenda dor de cabeça, mas mesmo assim estive aqui, por causa de um compromisso, um propósito bem definido. E aí eu te pergunto, e aí? Vai até o fim ou não? Coloca aí nos comentários. E hoje nós vamos iniciar então a leitura do livro de Gênesis. É isso aí. Como diz o mineiro, uai sou. Mas nós não estávamos no Novo Testamento? Sim. Sim. Começamos pelos evangelhos e ainda falta um. Ainda falta João. Para um melhor entendimento do evangelho de João, nós vamos agora em Gênesis. Vamos entender o início de tudo. Aí vai ser o desfecho dos evangelhos com um entendimento perfeito. Nós passamos pelos evangelhos, nós fomos em Levíticos, para vocês entenderem acerca das leis, voltamos lá em Lucas, Atos, e aí a coisa ficou muito clara quando se falava sobre leis, você já tinha entendimento. Agora, antes de lermos o evangelho de João, que vai falar sobre o início, vai falar sobre a criação, João vai falar coisas que é preciso que nós saibamos, ou que a gente passe junto primeiro por Gênesis, para você entender, e quando chegar lá, a coisa vai fluir bem melhor, tá bom? Acredite que é uma leitura com interpretação da palavra, não é uma leitura corrida. Eu já participei de planos de leitura da Bíblia que vinha assim, ó. Por exemplo, vinha um cronograma, aí do lado um quadradinho assim, ó. Aí você lia 2 Salmos, um de Gênesis e um de Mateus, aí você fazia o xizinho. Aí no outro dia, mais 2 Salmos, mais Gênesis 2, mais Mateus 2, aí fazia um xizinho. Foi uma confusão danada na minha mente, honestamente. Eu até li a Bíblia toda, mas não com um entendimento legal. Foi o primeiro plano que eu participei. Agora nós estamos fazendo uma leitura com interpretação, não a leitura corrida. Não é só para dizer li a Bíblia toda, mas é com interpretação. Então, vamos juntos até o fim? Quem está acompanhando a leitura em outro horário, coloque aí também. Ó. Eu vou até o fim. Para vocês terem uma ideia, eu recebi mensagem de pessoas que estavam acompanhando a leitura da Bíblia. Ó, 2h pouca da manhã. Celi Ribeiro, ó, mais um livro concluído, quer dizer, ela terminou a leitura que nós lemos ontem pela manhã, eram as 2 da manhã, chegou aqui no meu celular. Eu sou notificado, quando vocês colocam aí, chega a mensagem, tá? Então, coloquem também. Bom, vamos à visão panorâmica então. Sempre que a gente inicia um novo livro, eu entrego para vocês a visão geral, um geralzão do que nos espera, o que vem por aí, neste livro que nós vamos ler, que é o livro de Gênesis. Então, dê atenção. Olha, ainda hoje eu vou colocar os PDFs. Tem 3 PDFs que eu vou colocar, já está pronto. A minha esposa deixou pronto ontem à noite também. Vou colocar ainda hoje os PDFs de ontem. E hoje, mais tarde, eu coloco o PDF de hoje. No canal do Telegram vai ficar tudo arquivado lá. O nosso arquivo é o Telegram. Porém, no WhatsApp eu também vou colocando diariamente. Mas alguns acabam perdendo, não tem muita memória no celular ou chegou depois no clube, então entra para o canal do Telegram, o link está na descrição desse vídeo e eu já coloquei lá também
no WhatsApp, tá bom? Então vamos à visão panorâmica de Gênesis. Antes, vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia, mais uma manhã na Tua presença, pela força, pela saúde, pela disposição que o Senhor tem nos dado e pela determinação, que às vezes até não tão animado assim, mas estaremos aqui, por um propósito definido, por um voto que temos com o Senhor e conosco mesmo, de crescer em conhecimento e sabedoria debaixo da Tua graça. Então fale conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar então sobre o autor. Quem é o autor do livro de Gênesis? Muito antes de existirem os cristãos, muito antes de Jesus, muito antes de existir a Bíblia, como nós conhecemos, 66 livros, já existia um livro chamado a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E a esses 5 primeiros livros é atribuído como autoria Moisés, um líder israelita que viveu em seu tempo, um líder de muita influência, foi muito influente, e também ele tinha um passado privilegiado no Egito, né? Porque ele era filho da filha de Faraó. Então, é atribuído a Moisés a autoria do livro de Gênesis. Por quê? Porque o livro de Gênesis faz parte da Torá. A Torá é um nome hebraico para lei, tá? Seria Torá, o livro da lei. Então, a Torá, na verdade, era uma só, ela era vista como uma só unidade. Em algum tempo antes do nascimento de Cristo, pouco antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros separados, que aí foi chamado o Pentateuco. Lembra? Penta, campeão, bi, tri, tetra, penta. Pentateuco, 5 seções, 5 partes. Então a Torá foi dividida em 5 partes. A primeira parte é o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Torá. Bom, Gênesis fala sobre a história universal, né? A história de toda a humanidade, de como viveram os patriarcas da nossa nação. Então vai contar sobre a história patriarcal da nação de Israel. Na primeira sessão de Gênesis, que é de Gênesis capítulo 1 ao 11, vai narrar essa história, chamada a história primitiva, a era primitiva, de Gênesis 1 a 11. Vai mostrar como a humanidade se originou, vai falar sobre o primeiro casal, vai dizer como que essa humanidade se tornou pecadora nessa primeira sessão. A segunda sessão de Gênesis, que aí vai do capítulo 12 até o capítulo 50, aí já vai ser uma história mais específica sobre a história patriarcal. Então, a primeira sessão é a história primitiva, criação do mundo, primeiro casal, como o pecado entrou. A segunda sessão, a história patriarcal, como viveram os patriarcas dessa nação. E vai focar também, Gênesis do 12 ao 50, vai focar também no pacto. O pacto que Deus fez com Abraão e os seus descendentes, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó. Gênesis vai revelar o plano de Deus em abençoar a toda a humanidade por intermédio dos descendentes de Abraão e vai concluir mostrando os eventos que conduziram o povo a permanecerem no Egito, que acabaram se tornando depois escravos. Então, como que eles saíram ou nasceram, né, a partir de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra de Harã e vai peregrinando, tendo filho Isaque, Jacó, os 12, como que esse povo todo foi parar lá no Egito. Então, vai finalizar falando isso, certo? Então, é isso que nos espera aí, o contexto histórico, né? O contexto histórico do livro de Gênesis. Agora, para a gente entender como nós adotamos como um princípio de interpretação da Bíblia, a hermenêutica, e nós adotamos como princípio sempre pensar
qual a intenção do autor ao escrever esse livro. Por que ele escreveu esse livro? Claro, inspirado por Deus, mas qual a intenção dos registros? Como o livro quer ser lido? Qual a intenção dele ao relatar aquelas coisas? Qual a audiência? Para quem? Então, como nós falamos que isso é importante, então na visão panorâmica também eu tenho te falado sobre isso. No caso aqui do livro de Gênesis, que é um livro escrito por Moisés, ele vai falar sobre a soberania na criação. Então Moisés começa falando sobre a criação e mostrando como Deus é o soberano, como Deus é o criador de todas as coisas. Ele vai mostrar que o Senhor criou todas as coisas a partir do nada. Nada do que existe existia antes do Criador. Moisés vai mostrar isso, que ele é o Criador. Ele não é o que descobriu coisas que já estavam criadas. Ele não é um profissional, um artesão, sabe, que domina artes existentes para produzir manualmente um objeto. Por exemplo, esse livro aqui, a Bíblia, que tem folhas. Então, alguém inventou a folha a partir da matéria-prima extraída da madeira, da árvore. Então, alguém inventou esse cadernão aqui, essa Bíblia. Mas o criador da matéria-prima é Deus. Então, alguém pode dizer até que inventou o caderno, mas não criou do nada. Não foi do nada. Que apareça um caderno. Não. Se alguém tivesse feito assim com o caderno, aí poderia dizer, ele é o criador desse caderno. Não, ele não é o criador, não foi do nada. Ele é o que inventou, ele é o que compôs, ele é o que descobriu. E assim é tudo nesse mundo. No caso de Deus, não. Ele é o criador, porque é ele que criou tudo que existe do nada. Do nada. Então, isso indica que ele é infinito no poder e perfeito na criação e tem o controle sobre todas as coisas. E o livro de Gênesis também vai nos mostrar isso, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Uma coisa importante também que Moisés ele destaca é que Deus, o eterno Deus, ele existe à parte da ordem criada. É a parte. Deus é Deus, a criação é a criação. Isso fica muito claro aqui, vai ficar muito claro para você também na leitura do Gênesis. Bom, Moisés vai mostrar também nesse livro que tudo que Deus criou é bom. Por quê? Porque ele é um Deus bom, porque ele é um Deus majestoso, ele é um Deus soberano, ele é um Deus que, apesar de ser soberano, ele mantém um envolvimento com a sua criação. Nós vamos ver isso, Deus se envolvendo com a sua criação. E ele é tão soberano e tão amoroso que ele tem controle sobre toda a história humana. Toda a história. E isso é tão completo em Deus que mesmo os piores atos humanos podem ser usados para servir para os seus propósitos, para os propósitos de Deus. Então, mesmo os piores atos expressados pelos humanos podem ser usados por Deus quando Deus tem um propósito naquilo. É o que aconteceu, por exemplo, com Jacó, né? Você sabe, José. Você sabe o que aconteceu com José e quando os irmãos chegam diante de José. Vamos dar uma passadinha rápida em Gênesis capítulo 50, versículo, só conferir aqui se é 20. 20, exatamente. Deixa eu colocar na tela. Ó. Abriu aí a sua Bíblia? Gênesis 50, versículo 20. Ele falou assim, ó. José falou para os seus irmãos: mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso não temas e tal, e ele sai falando com os irmãos dele. Então quer dizer, até aquilo que fizeram de mal para José, Deus ele intentou para o bem. Por quê? Porque Deus é soberano.
Como é bom poder pertencermos a um Deus de amor, a um Deus soberano, a um Deus que inverte a fila, né? Faz o último se tornar primeiro, ao Deus que faz com que aquilo que era para o nosso mal se torne em bem, que toda maldade humana cai por terra diante da bondade soberana do nosso Deus. É a Ele que você pertence? Então faça uma declaração pública aí nos comentários. Diga assim, ó, eu pertenço a um Deus soberano. Eu vou colocar aqui, ó, eu pertenço a um Deus soberano. Coloque aí, eu pertenço a um Deus soberano. É isso. E como é bom, né? Poder pertencermos a esse Deus soberano, Deus glorioso, o Deus que pode fazer com até aquilo que era para dar errado passe a dar certo. Eu estou dando essa introdução para vocês para que vocês entendam que faz muito sentido lermos o livro de Gênesis nesse nosso plano anual. Faz muito sentido você entender as coisas a respeito do início da criação. Faz muito sentido mesmo. Bom, continuando aqui. Então, Moisés ele mostra, né, nesse livro que tudo que Deus fez é bom, porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso. E o livro de Gênesis também vai falar sobre a vida humana. Além de falar sobre o Criador, sobre a soberania do Criador, sobre a sua criação, também vai falar sobre a vida humana. Adão, né, e Eva, que são os primeiros humanos criados à imagem de Deus. Na leitura de hoje eu vou falar para você o que significa essa imagem de Deus. E tão diferentes, né? O ser humano tão diferente de toda a criação. E de como eles puderam desfrutar da comunhão com o Senhor, por serem a sua imagem e semelhança. A gente vai ver também aqui o paradoxico, né? O paradoxico da humanidade. Os seres humanos, eles são um paradoxo, né? Por um lado, as pessoas são o ápice de toda a criação de Deus, né? O ser humano é o ápice, é o melhor de tudo que Deus fez e criado à imagem do Senhor, possuindo autoridade sobre tudo. A gente vai ler aqui que Deus falou, olha, domine sobre tudo, é tudo de vocês. A gente vai ler isso juntos. Então, se por um lado é o ápice da criação de Deus, por outro lado são falhos, errantes, pecadores, seres dotados de capacidade e que às vezes usam a sua capacidade para fazer o mal para outras pessoas. Nós vamos ler isso sendo revelado também no livro de Gênesis. E mesmo assim, a gente vai perceber que mesmo as pessoas sendo falhas, errantes e pecadoras, durante o tempo de vida, Deus espera que essas pessoas obedeçam. Deus espera que essas pessoas sigam as suas leis e, como consequência, nós vamos ver isso, Deus abençoa as pessoas que vivem segundo os seus caminhos. Isso é glorioso também, isso é uma forma dele disciplinar. O ápice da sua criação, que é o ser humano, porém falho, pecador, mas ele espera que essas pessoas falhas e pecadoras, durante a sua vida, o obedeçam, para que vivam bem, para que sejam abençoados. Então, há uma recompensa que também nos motiva, que também nos leva a obedecerem os seus caminhos. Tá? A gente vai perceber também que, como consequência do pecado, existe a morte. Então, quer pecar? Então vai ter uma consequência. Morte física, como também espiritual. Nós vamos ler isso juntos, né? Gênesis mostra também que a unidade é muito importante em todos os aspectos e relacionamentos. Mas Gênesis vai mostrar aqui que a unidade fundamental da comunidade é a família. É a família. Gênesis, ele tem muito esse conceito de família. Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, casal, deixa pai e mãe se unem, são um só. Então Gênesis mostra que a unidade fundamental de toda a sociedade é a família. Homem, mulher e seus filhos. A gente vai ver também isso muito claro no livro de Gênesis. Gênesis vai mostrar também que o pecado não se originou em Deus. Não se originou em Deus o pecado.
Foi Adão e Eva que foram criados inocentes, porém com a capacidade de fazer escolhas. Adão e Eva foram dotados de uma capacidade de escolher. Eles podiam escolher. Eles foram dotados dessa capacidade. Escolha fazer o bem ou o mal. Adão e Eva. A partir deles, o fazer o bem já não está mais em nós. Em nós só está o fazer o mal, por causa da escolha de Adão e Eva. Mas isso é uma coisa mais profunda que nós vamos falar lá em Romanos. Porém, é importante a gente já passar por aqui, para que você entenda. O único ser humano criado por Deus, inocente e capacitado de escolher entre o bem e o mal, foram Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, o pecado entrou. E o pecado entrou de forma específica em um tempo específico. A história mostra isso. Eles escolheram livremente desobedecer a Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus. Então, caíram da sua inocência, perderam a liberdade, houve a corrupção humana e a natureza do pecado foi instalada na humanidade. E como nós somos seres humanos, feitos da mesma massa, filhos legítimos de Adão e Eva, a Bíblia vai dizer que nós nascemos em pecado, que a nossa mãe já nos concebeu em pecado, que o fazer o bem não está em nós. Muitas vezes a gente quer, mas não consegue fazer. Então a gente vai tratar sobre esses assuntos também no decorrer do ano, tá? Mas entenda isso, que o pecado em um tempo determinado entrou no mundo e por causa disso houve um afastamento do homem de Deus, uma morte, muitas vezes física e também espiritual. Como isso é resolvido? Em Cristo, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Vamos primeiro entender o início, a criação, como deu ruim. Vamos entender como deu ruim para depois saber como deu bom, tá? Então primeiro vamos entender isso. Bom, por fim, o livro de Gênesis ele é uma narrativa de relacionamentos. E com certeza esses relacionamentos, a gente vai ver aqui, que eles eram baseados em pactos. É uma aliança com Deus, de Deus com os homens. Então, porque houve um afastamento, então esse relacionamento ele vai acontecer ainda. Deus nunca deixou de se relacionar com seu povo, mas aí vai ser através de pactos. A gente vai ver isso. É uma aliança, né? Esses pactos que promovem a unidade. É o princípio unificador do homem. Deus é um pacto. Anote isso se você quiser, mas eu vou te mandar no PDF também. O princípio unificador do homem em Deus é um pacto, uma aliança. É através de uma aliança que existe um relacionamento entre o homem e Deus. A expressão mais forte dessa aliança nós vamos encontrar em várias passagens da Bíblia, a começar, é claro, por o povo de Deus aqui em Gênesis, mas a gente vai ver isso em Jeremias, a gente vai ver em Levíticos, Êxodo, Ezequiel, a expressão: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, a expressão mais forte desse pacto, olha, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança, a expressão mais forte é dita da seguinte forma: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim como existe uma expressão no pacto do casamento, na aliança do casamento, prometo ser fiel na saúde, na doença, na escassez, na abundância, tal. Existem essas expressões. Então, a expressão no pacto de Deus para com o homem mais forte é essa: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa aliança que Deus fez com o povo aqui em Gênesis, no passado, ela é válida até os dias de hoje para nós. Mas chega até nós por causa de Cristo. Hoje nós só somos povo de Deus e filhos de Deus por causa de uma nova aliança. A aliança vigente até Cristo era aquela feita com Abraão. Por isso a gente vai ver, já lemos nos evangelhos e vamos ver de novo quando a gente voltar em João, sempre falando isso, sobre a aliança de Deus com Abraão, Deus de Abraão. Nós vamos ver nas cartas paulinas também.
sempre falar sobre isso. Então, a aliança vigente no tempo daqueles religiosos, né, os fariseus, era Abraão. Por isso que houve um choque quando Jesus trouxe um novo ensino, um vinho novo, um pano novo, por causa da nova aliança, que ele estava dizendo, agora vai ser através de mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O pacto agora é por mim, a aliança é comigo. Não é mais daquela forma. Então, a aliança de Deus ser o nosso Deus e nós sermos o povo dele, começa em Abraão. Então, Deus chama Abraão e promete para ele, olha, de você eu vou fazer uma grande nação. Nós vamos ler isso juntos. Através de você eu vou abençoar todas as nações. E ele ainda acrescenta nesse pacto dizendo que por meio da sua semente, por meio da semente de Abraão, um dia todas as nações seriam abençoadas. Então, Deus fala, por meio da sua semente, um dia todas as nações serão abençoadas. De forma aplicada, o apóstolo Paulo ele nos explica isso. Ele chama a semente de Cristo. Quer ver? Vamos ler isso juntos. Gálatas, Novo Testamento, aos Gálatas, né, de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Então, o apóstolo Paulo explicando aos Gálatas, ele diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Então, existia uma promessa feita a Abraão e a sua semente. Não diz as sementes, como se fossem muitos, mas fala de um só. E a tua semente, que é Cristo. Então, o apóstolo Paulo explica que a promessa feita a Abraão, que as nações seriam abençoadas, a partir de uma semente dele, vinda da linhagem de Abraão, essa semente o apóstolo Paulo está dizendo que é Cristo. Por isso, a Bíblia fez questão de contar toda a genealogia, né? Toda a descendência também de Jesus. Então, a promessa feita a Abraão é cumprida em nós por causa da semente de Abraão, que é Cristo. Isso é muito legal, muito bom a gente ter esse entendimento, que é por meio de Cristo, o descendente prometido de Abraão, que as bênçãos do pacto abraâmico chegam até nós. Muitos ainda querem viver no tempo de Abraão, né? Princípios judaizantes, né? Usam aquelas coisas que usavam no tempo de Abraão, trazem para o culto, né, um sincretismo religioso, uma mistura de religiões e tal, mas nada disso se faz necessário na nova aliança, na igreja dos apóstolos. Os cristãos do primeiro século, a igreja de Cristo não usou nada dessas coisas. Tá? Quem quiser viver por princípios assim, aí já foge da nova aliança. Tá? Bom, vamos falar sobre a contribuição bíblica do livro de Gênesis, a contribuição para toda a Bíblia, para toda a história da Bíblia, a contribuição para os 66 livros, a importância de Gênesis para os 66 livros. Bom, Gênesis é um livro fundamental, né? Porque tudo que nós lemos e conhecemos na Escritura parte de Gênesis. É o princípio de tudo. Vários livros sempre citam Gênesis. A gente vai chegar no Apocalipse e vai estar falando também de Gênesis, porque é por meio de Gênesis que nós compreendemos de onde vimos, como chegamos ao estado de pecador, de queda, se fomos feitos perfeitos, se Deus é perfeito, por que a humanidade está como está. A gente encontra isso em Gênesis. A gente encontra os princípios da obra regeneradora de Deus em nosso favor. Então, hoje nós somos regenerados em Cristo, mas onde isso principiou? Qual é a base de tudo isso? Nós encontramos em Gênesis, na velha aliança, entendemos que é através de pactos e por isso que nós vivemos um novo pacto, uma nova aliança que é em Cristo. Então, Gênesis vai nos ajudar a entender esse pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido através de leis, né?
Foram leis entregues a Israel e nós vamos compreender a razão da qual ou pela qual Deus concedeu leis. Por que Deus concedeu leis? Nós vamos entender tudo isso na leitura de Gênesis, tá bom? Então, fechando aí a nossa visão panorâmica do livro de Gênesis, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Prepare-se para fazer as suas notas, prepare-se para grifar ou sublinhar da maneira que você achar melhor aí na sua Bíblia. Faça suas anotações do lado, no seu caderno à parte. Estude quando chegar o PDF. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pessoa me perguntou assim, ó, ela estava fora do grupo, porque ela disse que acompanhava direto pelo canal. Vai no YouTube e procura lá. Aí ela estava fora do grupo e me fez uma pergunta. Aí eu falei para ela assim, perguntei assim, qual grupo você está? Temos 5. Ela disse, não lembro agora, eu estou no grupo 3. Eu falei, então, se você está no grupo 3, foi colocado lá no grupo 3, no dia tal, um PDF tal. Então você consulte, leia o PDF. Aí ela falou, então quer dizer que se eu ficar só no YouTube, o meu entendimento não será completo? Exatamente. Porque nós temos um material complementar que vai te ajudar, que você vai poder consultar. Então, quando chegar para você o material, leia. Leia também o material, que é um breve resumo daquilo que você já leu, e aquilo vai se repetindo na sua mente e você vai aprendendo. Futuramente, lá no meio do ano, surgiu uma dúvida sobre Gênesis. Você vai lembrar, opa, mas eu tenho as anotações do pastor. Então vamos à introdução aqui do livro. Gênesis. Tem um breve resuminho aqui no meu aplicativo também, vale a pena a gente ler. O livro de Gênesis é o grande livro dos inícios da Bíblia, em conformidade com os significados de seus nomes em hebraico e grego, que é Bereshit, no princípio, baseado em Gênesis 1:1, ou Geneseus, que é de origem, que quer dizer origem, baseado em Gênesis 2:4. O livro nos permite ver o início de uma grande variedade de realidades que moldam a nossa existência diária, a criação do universo e do planeta Terra, as origens da vida vegetal e animal, as origens dos seres humanos, do casamento, das famílias, das nações, da indústria, da expressão artística, do ritual religioso, da profecia, do pecado, da lei, do crime, do conflito, da punição e da morte. O livro de Gênesis é uma Bíblia completa, na verdade. É uma Bíblia completa. Então, é para lá que a gente vai agora, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Já vamos parar por aqui. Vamos falar sobre isso, vamos interpretar isso aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra. Veja, a pessoa que não entender esse versículo aqui, que é o primeiro da Bíblia, ela não vai compreender o restante todo da Bíblia. Por fé, não. Não vai compreender por fé. Porque fé é crer no que não existe. Então, por isso que muitas pessoas, estudiosos, até leem a Bíblia, mas não por fé. Tem a Bíblia como um livro de história e tal, mas não por fé. Por quê? Gênesis 1, versículo 1, está dizendo que no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, se aqui está dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra, aqui revela que Deus era antes do céu e a terra. Porque se foi Ele que criou o céu e a terra, Ele era antes. E há quem não creia nisso. Há quem não creia. Quem não creia, quem fica perguntando assim, mas quem criou Deus? De onde veio Deus? Então há quem não entenda por fé que Deus é o Criador. Porque é o seguinte, a resposta para quem criou Deus é simples. É muito fácil. Quando as pessoas me perguntam, quem criou Deus? Eu digo para ele, ninguém. Porque se alguém tivesse criado Deus, Deus não seria Deus. Ele seria criatura e não criador. Se alguém criou Deus, ele seria criatura e não criador. Deus é o criador.
Por isso ninguém o criou, ele é o Criador. Mas como eu entendo isso? Por fé. Não tiver fé aí não adianta. É certeza do que eu não vejo. Creio pelo que está escrito, pelo que vejo, a criação revela que ele é Deus, nada disso existiria se não existisse um Deus, então eu creio por fé. Mas há quem não entenda o primeiro versículo já. Espera aí, no princípio Deus criou o céu e a terra, então quer dizer que essa terra aqui foi criada por alguém que já existia antes dela? É exatamente o que diz o texto, mas há quem não creia nisso. Então, esse primeiro versículo já revela que Deus existia antes da terra. Ele é o Criador. Por isso ninguém o criou. Se alguém tivesse o criado, ele seria uma criatura e não o Criador. Por isso ele é Deus. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja esse ponto aqui comigo também. Aqui está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia, disse Deus: haja luz. Então, assim, nós não sabemos quanto tempo esse intervalo entre a criação da terra e a aparição da luz, porque existe um tempo aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra, ponto, a terra foi criada. Aí está dizendo que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então o abismo, já existia um abismo e tinha trevas sobre esse abismo, ponto. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ponto. E disse Deus: haja luz. Então, entre esses pontos, a gente não sabe quanto tempo Deus criou. Quanto tempo levou para Deus dizer: haja luz? Quanto tempo a terra ficou em trevas e só um abismo? Não sabemos. Mas estudos apontam, e por outros relatos bíblicos, que é nesse tempo, é nesse momento onde já existia terra, porém estava em trevas, que houve a queda de Satanás, do mal. Você vai perceber que quando Deus cria tudo que existe, pouco tempo depois de Deus ter criado o homem, aparece Satanás tentando o homem. Ele já estava por ali, desde antes. A gente vai ver lá no livro de Isaías que quando ele foi lançado para o abismo, onde só tinha escuridão, onde a terra era devastada, não tinha criação, não tinha... A gente vai ler isso junto lá. Então, entendemos que é nesse período, não sabemos quanto tempo, a terra foi criada, porém era só abismo e trevas. Nesse tempo, Satanás cai, né, com seus seguidores. Depois de um tempo, Deus vem e diz: haja luz. E aí tudo começa a acontecer. A gente só não sabe quantos tempos que a terra já existia. Versículo 4. E viu Deus a luz, que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve tarde e amanhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Então era tudo água, daqui a pouco aparece uma parte mais firme e separa águas de águas. Versículo 7. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento. Então, além de aparecer águas e águas, Deus fez o firmamento, o céu, né? O firmamento. Então, debaixo do firmamento, das águas que estavam em cima do firmamento, espera aí, desculpa, estou confundindo aqui, perdão. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam de cima do firmamento. E assim foi, exato. E Deus chamou o firmamento de céu.
Tá ok, tá correto, tá exato isso. Então separou as águas, apareceu o firmamento, e Deus chamou o firmamento de céu e as águas de águas, né? E houve tarde e amanhã o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus: deixa as águas sob o céu em um lugar e apareça o solo seco. Então, as águas sob, né? Não é sobre, sob. Então, tem o céu, sob o céu as águas, e agora nas águas apareça a parte seca, o solo seco. E assim foi. E Deus chamou ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: deixa a terra trazer relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. Então a gente vê que as frutas têm uma semente em si. Toda fruta tem uma semente. E a terra produziu relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e amanhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, para estações e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. E Deus fez duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E ele fez também as estrelas. E Deus as colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve a tarde e amanhã o quarto dia. Você já sabe, né, que a luz maior se chama sol e a luz menor se chama lua. O sol governa o dia e a lua governa a noite. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e as aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, grandes peixes, né? Nessa época eles colocaram como baleias, né? A gente sabe também que o maior peixe aí é a baleia, mas eu já estou falando isso porque em outras vezes eu vou ter que te lembrar disso. Então, os grandes peixes são chamados baleia. E toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e amanhã o quinto dia. E Deus disse: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era muito bom. Agora vamos falar do homem. E Deus disse: façamos, dê atenção agora na conjugação desse verbo, façamos. E Deus disse: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja, só tomar uma água aqui. O capítulo 1 fala de toda a criação. O capítulo 2 você vai ver a história se repetindo em partes. Porque aqui já está falando, ó, Deus criou macho e fêmea, o homem e a mulher. Aí depois o 2 vai falar como foi, como que foi a mulher criada e tal. Mas entenda aqui uma coisa. O uso do verbo no plural, façamos, né?
façamos, segundo a nossa, reforça o entendimento de que Deus, ele é um ser triuno, não sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui reforça que na criação os três estavam juntos. É importante a gente ler isso, que quando a gente voltar lá para o Novo Testamento, para o Evangelho de João, a gente vai ver João falando isso. Então lembre-se disso, que no início os três estavam juntos. Disse Deus, façamos. Esse é o primeiro ponto. Agora uma outra coisa que é bom você entender. Quando diz assim, ó, façamos a nossa imagem e semelhança, não é quando a gente olha, por exemplo, para um ser humano, aí vê, ó, o ser humano tem 2 olhos, tem 2 ouvidos, tem mãos, tem tal. Aí, então Deus é exatamente dessa forma, é por isso que está dizendo que fomos feitos à imagem e semelhança. Não só necessariamente isso, mas quando diz a nossa imagem e semelhança, é que nós somos semelhantes a Deus. Assim como ele é um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são considerados um só, o ser humano foi feito a essa semelhança também. Nós somos um ser triuno. Nós temos espírito, alma e corpo. Todos os outros seres viventes não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Pode até lembrar, por exemplo, o macaco, né, que parece muito conosco, também tem 2 olhos, também tem 2 mãos. Pode até lembrar, mas não é a nossa semelhança no sentido triuno, semelhante a Deus. Dotados de capacidade para sentir, para pensar, para agir, para reagir, diferente de todas as espécies que são irracionais. Então, o ser humano é a única espécie que foi feita à imagem e semelhança de Deus. E isso é muito glorioso para nós, muito glorioso. E ele nos deu domínio sobre toda a criação, sobre todas as outras espécies, como nós acabamos de ler aqui. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede frutíferos, multiplicai-vos, reabasteça a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e amanhã o 6º dia. Ponto. A gente para por aqui. Amanhã a gente continua, tá bom? E aí, gostaram dessa nossa abertura? Foi interessante para você a visão panorâmica do livro de Gênesis? Você já entende que é diferente lermos dessa forma, não é só para um conhecimento histórico, é de fato para a gente entender qual é a contribuição para toda a Bíblia, enfim. Gostaram? Estão animados? Bom, animado ou não, nós vamos continuar com a leitura. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.